Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui num vídeo um pouquinho diferente do que a gente tem trazido aqui, né? Botando a minha cara a tapa aí, pra gente ir muito além das receitas. Essa série de vídeos eu vou começar a carregar a partir de hoje, onde a gente vai explicar um pouquinho do que acontece por trás de cada receita e tirar as dúvidas também que vocês têm mandado por DM, que vocês têm deixado nos comentários e até umas curiosidades por trás de cada receita, enfim. E hoje a gente vai começar pela receita que a gente fez no IGTV na semana passada, que foi o macarrão à la matriciana de uma panela só. É uma receita que tem um diferencial muito grande, onde a água que a gente cozinha o macarrão se torna parte do molho dele. E tudo isso com um propósito. Você sabe que quando você cozinha aquela massa, aquele macarrão ali na panela separada e aquela água fica ali meio turva, o que está acontecendo é que o macarrão está liberando o amido para a água. Parte do amido dele está indo para a água. E esse amido pode ser um super aliado no preparo do teu molho. Então, por que não aproveitar todo esse amido no seu molho? O que basicamente você consegue ali é não desperdiçar esse amido. Ah, tá, mas o que acontece, né? A partir da liberação desse amido lá para a água, ele vai aumentar a tensão da água, né? A capacidade que essa água tem de segurar outras substâncias que talvez nem se misturassem facilmente, como a gordura. E isso vai te resultar num molho que mais untuoso, mais leve, não vai ter aquela textura meio quebradiça, com aquela gordura boiando, não. Tudo vai se tornar parte de uma coisa só e, por causa da mesma propriedade, esse molho vai se agarrar muito mais à massa. Além disso, existe um outro benefício, né? Conforme você vai cozinhando a massa no molho, esse molho vai impregnando dentro da massa. E ela não vai ficar só com o sabor dela, com o sal, não. O molho vai entrando na massa devagarzinho e vai dando um sabor diferenciado. E aí algumas pessoas me perguntaram a importância de pingar aquela água, de ficar de olho, de estar sempre uma mistura muito líquida. O amido, para gelatinizar, né? A gelatinização, é o que vai permitir que o macarrão fique palatável, né? Senão ele vai ficar duro. E para isso acontecer, você precisa de tempo, água e calor. Temperatura eu não me lembro de cabeça, mas vai aparecer aqui para vocês, ó. Então, se você reduzir a quantidade de água, você aumenta o tempo de preparo dessa massa, o que pode ser um benefício. Por exemplo, se você estiver trabalhando com uma massa que não é grano duro e você quer dar a textura ao dente para essa massa, você cozinhar ela no molho com menos água vai te dar mais controle do ponto final dela. Ou então já é aquele insight, né? Quer segurar o ponto da massa antes dela entrar no molho? Cozinha ela um pouquinho menos, deixa ela um pouquinho crua, desliga, tira da água se você for cozinhar no método tradicional, para terminar a cocção no molho e atingir o ponto que você quer. E aí isso é uma receita que você pode fazer N variações. Você pode fazer, por exemplo, um macarrão carbonara, que eu já fiz aqui, tem aqui no feed o carbonara de uma panela só, onde eu cozinho um tagliatelle na água. No final, quando aquela água já está bem espessa, eu desligo, jogo o ovo, jogo o queijo e abraço. E aí você pode fazer outras massas também. Você pode fazer ao pesto, colocando molho no final. Você pode fazer ao sugo, colocando molho no início. Você pode fazer um cacio e pepe, finalizando com azeite, pimenta e queijo. Alfredo também, manteiga e queijo. Diversas receitas clássicas, ou até dar o teu toque pessoal, fazer uma receita do jeito que você quiser fazer, usando a mesma técnica. E aí algumas pessoas me perguntaram, dá certo fazer sem o vinho? Porque não é todo mundo que tem um vinho branco em casa para fazer. Eu gosto de fazer com vinho branco, por quê? Ele vai realçar a acidez do molho. Quando você realça a acidez, além de você estar trazendo uma outra nuance de sabor ali, você também está ajudando a realçar a captação do sabor salgado pelas tuas papilas gustativas. Gabriel, não tenho vinho em casa, não sei o que fazer. Cara, não finge que não foi eu que te falei isso, mas pega uma colherinha de chá, bem miudinha de um vinagre de boa qualidade, bota ali um pouquinho, enfim, tenta trazer um toque de acidez, que essa receita super combina com isso. Não é necessariamente o tipo de solução que você vai utilizar para todas as receitas. Por exemplo, se você fizer isso uma receita que tem creme de leite, algum produto lácteo, vai virar ricota e macarrão ali na hora. Então não recomendo que você faça isso em tudo. Mas, para fazer um à la matriciana, pode ser uma solução. Outra dúvida que surgiu também é por que esperar um determinado tempo para jogar o queijo? Proteínas se desnaturam em determinada temperatura ou acidez. Se você já tem ali um molho que é levemente ácido e ele está quente para deléu, a tendência é que você consiga desnaturar esse queijo. É bom que você deixe ele reduzir a temperatura um pouquinho, deixa esse queijo derreter ali em cima bem devagarzinho, vai haver uma troca de calor entre o queijo e o molho, e quando o molho estiver numa temperatura
mais amena, mas ainda assim quente Baradel, você dá uma misturada e aí você vai ver que ele vai começar a se incorporar na massa, no molho, né? Vai fazer parte do molho. Se você fizer isso com um molho muito quente, a tendência é que ele vire aqueles grumos borrachudos que você bota na boca, mastiga e não para, né? E aí existe uma coisa que é muito importante, é você conhecer os seus ingredientes para você conseguir acertar o teu sal desde o início. Eu, por exemplo, gosto de saber o queijo que eu vou usar, o bacon que eu vou usar, né? Ali eu já vou ter a percepção de quanto sal esses ingredientes vão agregar no prato. Se você não souber isso, você vai ficar um pouquinho perdido. E aí você vai ficar o tempo todo corrigindo sal. E eu acho importante você acertar o sal no início, porque o sal, ele se equilibra dentro do prato, né? Então você tem lá o macarrão e você tem o molho. E aí o molho tá com sal e o macarrão ainda tá cru. Conforme o tempo vai passando e o calor vai ajudando, esse sal vai se equilibrando entre o molho e o macarrão. Se você fizer isso no início, você consegue esse equilíbrio. E aí você vai ter aquele macarrão que você vai morder e ele vai estar saboroso do início ao final, né? Da primeira mastigada ali que ainda tem molho até o final que ainda tem o pouco da massa. Senão você vai comer esse macarrão, no início vai estar uma delícia, depois fica só aquela massa sem gosto, sem graça na tua boca. Geralmente eu faço isso por uma média de peso. Eu vejo que eu tenho 1 kg de comida, então eu tenho que utilizar de 10 a 15 gramas de sal. E conforme eu vou tendo ali o ingrediente mais salgado ou outro, eu vou equilibrando em cima disso. Para esse prato a gente tem o bacon, que aqui a gente geralmente tem acesso a um bacon que é bem salgado. A gente tem o queijo. Eu utilizo um queijo bem curado, que também é bem salgado. O ácido, que vai aumentar a percepção do sal no molho. Então você tem que ter bastante cuidado. Aí eu vou reduzindo, boto o sal desde o início e fica bacana. Queijo. Que queijo utilizar, né? Eu tive uma seguidora, por exemplo, que me mandou uma foto que ela não deu certo. Por quê? Porque ela usou o queijo parmesão de pacotinho. Esse queijo parmesão de pacotinho, eles utilizam um aditivo justamente para esse queijo não derreter, para ele não grudar um no outro, senão você ia abrir aquele pacotinho até um bloco de queijo. Então, o queijo já ralado, geralmente não vai, eu falo geralmente porque por um milagre da Nossa Senhora do Queijo isso dá certo, né? Geralmente ele não vai se unir ao molho do jeito que você quer. Então, compra aquele pedacinho de queijo inteiro, rala de preferência um pouquinho antes de você começar a receita, que vai ser sucesso. Aí você pode usar queijo tipo parmesão, grana padano. Eu acho que combina com esse tipo de receita, tem muito umami, tem muito glutamato, isso casa com o tomate, que também tem muito umami. Tradicionalmente se usa um queijo pecorino, que também não é muito fácil de achar aqui. E é a mesma coisa como eu faço do guanciale ou do bacon, no pecorino eu acabo usando um parmesão de boa qualidade. Mas já utilizei o caprino, por exemplo, da Fazenda Geneve, que é uma fazenda de queijo de cabra que tem aqui no Rio de Janeiro. Se você seguir nesse perfil de queijo, você vai conseguir o resultado final que você quer. E por último, e não menos importante, é a questão da tradição. Eu recebi, por exemplo, 2 comentários chateadíssimos falando que a receita não era boa. Na verdade, falando que a receita não era boa, que não era uma receita tradicional. Outro falando que eu estava assinando a cozinha italiana. Mas é o que eu falo, né? Imagina a primeira pessoa que fez uma matriciana. Com certeza apareceu alguém ali para falar para ela: porra, por que tu tá colocando bacon e pimenta calabresa num molho sugo, sabe? Então assim, eu acho que a tradição existe, a gente tem que respeitar ela. Ela pode ser um grande guia pra gente. A gente não pode deixar de abrir a nossa cabeça para novas experiências. E é assim que a gente vai descobrindo novos processos, novos pratos. Ela não pode ser uma limitadora de criatividade, né? A tradição existe, vai continuar existindo, vai nos guiar para muitas coisas, mas não pode impedir a gente de fazer coisa nova e diferente. Então, assim, para quem criticou, eu recomendo que faça essa receita em casa, porque ela é muito prática, suja pouca louça. Eu acho que depois que você fizer ela, você nunca mais vai querer fazer o macarrão alla matriciana da maneira que você fazia antes. Experimenta antes de falar. E é isso, galera. Esse é o primeiro vídeo da série Muito Além de uma Receita. Espero que vocês tenham gostado. Se quiser deixar alguma sugestão, deixe aí nos comentários. Não esquece de curtir e compartilhar para dar aquela moral e o vídeo chegar longe. E espero que tenha ajudado vocês aí a tirar algumas dúvidas, a abrir a cabeça para algumas outras questões. E não esquece que amanhã
tem receitinha nova aqui. 6, 7 horas da noite estou soltando aí no IGTV. E continua acompanhando aí, valeu? Aquele abraço, fiquem bem. Alô!